Olá pessoal, boa noite. A gente vai falar um pouquinho agora sobre explicações, né, e modelos de explicações em ensino de ciências, de física, no caso específico. Então vamos tratar do assunto, né? Então uma das coisas que a gente deve pensar sempre é que muitas vezes as explicações que a gente dá, nem todas elas são apropriadas para todo mundo, né, em todas as circunstâncias. Isso acontece muitas vezes, tanto porque às vezes a gente não entende, muitas vezes qual é a questão que o nosso aluno faz, né, quando ele faz a pergunta dele. É uma questão que acontece muitas vezes, né, da gente responder perguntas sem, às vezes, entender qual que é a questão do aluno, né. E nesse caso é sempre bom tentar sempre manter um diálogo, né, recíproco, no sentido de não produzir um fechamento na hora que a gente responder um questionamento, né? Tentar sempre manter um diálogo aberto para ir entendendo aquilo que o aluno está querendo perguntar e a forma como ele está recepcionando aquilo que você está dando a ele como resposta. Então, essa é uma questão importante de se ter em mente. Então, a gente já viu essas duas formas de questão, né? Que elas podem ser aberta ou fechada. Isso vai variar bastante do momento e do objetivo da questão, né, que a gente produz. Então, quando eu coloco ali que a questão fechada, as respostas elas podem ser limitadas, o que significa que não necessariamente elas são únicas, né? Mas aquilo que pode responder aquela pergunta, ela tem um escopo bem limitado de respostas possíveis que podem ser dadas ali. Então, uma questão importante é essa, né? Então, a questão da pergunta ela depende também de quem está fazendo, né, a pergunta, qual que é o grau de conhecimento que a pessoa tem do conteúdo que está sendo tratado. Então, muitas vezes, para quem trabalha em mais de um nível, por exemplo, de ensino, ou com alunos que têm experiência bem diferentes, né, de ensino, talvez essa é uma questão que tenha que ser levada em conta, né? Aquele aluno, por exemplo, que no ensino fundamental teve física, né? Teve cinemática e aquele aluno que não teve, né? Teve talvez um professor de biologia que acabou não trabalhando com os conceitos de física no ensino fundamental, né? A gente tem esse caso também, só para dar um exemplo específico. Então, para esses dois, assim, a pergunta pode ser bem parecida, né? A forma de formular a pergunta que esses dois tipos de alunos podem fazer, mas a resposta que a gente vai dar para eles, vai ser recebida por um estudante que já tem experiência com aqueles termos, ou com um aluno para qual aqueles termos são bem novos, né? E aí, dos dois lados tem uma questão chata, né? Porque se a gente for reexplicar para aquele aluno, ele pode se aborrecer, né? Porque a princípio ele tem a impressão que ele já sabe, né, daquilo. Então essas são algumas questões que para ter em mente, né? Então alguns significados para os tipos de explicação, né? Ela pode classificar, clarificar alguma questão, né? Dizer como as coisas se relacionam, tentar dar uma explanação maior sobre determinado assunto. Um outro tipo de explicação que apresenta justificativa, né? Do porquê que é razoável determinado modo de fazer ou determinado conceito, né? O que é esse conceito razoável. Uma outra forma também é a explicação das relações causais, né? Que é aquilo que você está querendo explicar tem, né? Uma outra forma de usar a explicação é usando citação da teoria. Então você vai lá, pega o livro, cita a teoria, né, para fazer a explicação de determinado conteúdo. Ou muitas vezes atribuir função a algum tipo de objeto, né? Que você possa ter.
Se a gente for pensar nos tipos de explicação que a gente pode dar em sala de aula, né, são basicamente esses, né? Ou a gente vai clarificar alguma questão, vai tentar justificar alguma atitude ou alguma crença, vai tentar produzir alguma relação de causalidade, né, na nossa explicação, vai se utilizar de subterfúgio da teoria, né, de citação, ou vai explicar o funcionamento de alguma coisa, né, como que alguma coisa funciona. É que eu tentei colocar um nome engraçado, né? Então, se a gente for pensar, né, da onde saem as explicações, né, elas saem de perguntas, né? Que, inclusive, muitas vezes a ciência pode se fazer acerca do mundo natural, né? Então, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é por que se estuda esse aspecto da natureza, né? Por que ele é importante? É um tipo de questionamento. Como esse fenômeno se comporta, né? Que é diferente do porquê ele se comporta dessa forma, né? Porque ele se comporta como se comporta, é diferente de entender como esse fenômeno se comporta em si, né? Uma outra questão também que a gente pode estudar do fenômeno é do que esse fenômeno é composto. E uma outra questão que a gente pode produzir também é como que esse fenômeno se comportaria em outras condições, né? Do que aquelas que a gente produziu na nossa explicação. Então, essas são algumas questões que muitas vezes elas podem aparecer, né? Elas são fundamentais. Então, e quando a gente vai dar a resposta, né? A gente tem que pensar em algumas questões nesse sentido. Então, ela tem que ser plausível, né? Ela tem que ser econômica, não dá para dar uma palestra sobre a explicação, né? Ela tem que poder ser generalizável para outras situações semelhantes, né? E ela tem que abrir possibilidades para continuidade nos estudos, né? Tem que ser uma resposta frutífera. Veja, quando eu falo tem que ser, né? Que é a forma como a gente vai ganhando experiência em responder essas questões. Essas questões elas vão aparecendo ao longo dessa construção dessa experiência, né? Ela ser plausível, quer dizer que a pessoa consegue entender aquilo que você está falando, né? Ela tem essa relação, né? Já que lá no início da aula a gente comentou sobre isso, né? Sobre como muitas vezes a resposta ela pode ser inadequada ao ouvinte. Então essa plausibilidade a gente vai construindo, né? Ela tem que tentar ser o mais econômico possível, né? Porque a princípio a gente tem um tempo determinado para fazer as coisas, né? Isso inclui fazer a explicação. E as outras elas também vêm no encalço, né? Desse ganho de experiência que ele vai acontecer nesse processo mesmo de o professor ser perguntado e ele tentar responder aquela pergunta, né? E tentar pegar sempre algum tipo de feedback sobre a sua própria resposta. Então, se a gente for olhar, por exemplo, as ênfases no currículo, né, pensando nesse lado das explicações, né, algumas ênfases são explicações de fenômenos do dia a dia, né. Vocês podem ler alguns documentos curriculares, por exemplo, e traz essa ênfase, né, de explicações de fenômenos que acontecem no dia a dia. Que o estudante ele construa uma explicação pessoal do fenômeno físico, né, ou que ele entenda essas questões a partir da estrutura da ciência, né? Se pense na estrutura de decisões de ciência e tecnologia, nas explicações propriamente científicas, né? Numa formação para continuação em estudos, né? Aquela formação propedêutica, ou desenvolvimento de habilidades científicas, como, por exemplo, é uma das possibilidades quando se trabalha com o ensino por investigação, né?
Então, se a gente for pensar nas explicações e nos questionamentos que cercam o currículo das ciências, né, a gente poderia pensar nesses delimitantes, assim, né, nessas tentativas de explicação e nesses questionamentos. Daí, se a gente for pensar na hora que a gente for construir uma explicação, né, a gente acaba utilizando algum tipo de modelo, né? Esse modelo ele pode ser uma representação daquele conceito e, inclusive, se vocês se interessarem, tem artigos que falam sobre isso, né? Sobre modelo mental e modelo conceitual. Então, são modelos que eles funcionam como se fosse uma maquininha, né? Que no funcionamento dessas máquinas tem essas engrenagens que são delimitadas pelas leis físicas. Né? Esses modelos são aquilo que, por exemplo, se utiliza quando se pensa em um experimento imaginado, né? Quando se imagina um experimento, por exemplo. Então, esses modelos eles têm uma característica muito semelhante a essas. Quando a gente pensa no exercício, na resolução do exercício, ou mesmo quando a gente está criando um exercício, a gente usa um modelo desse, né, mentalmente, para pensar quais são as variáveis que a gente precisa imaginar e qual é a forma de se chegar na resposta. Mas e para apresentar esses modelos para os alunos, né? A gente pode apresentá-los de várias formas, né? A gente pode tentar usar algum meio material, né, algum objeto para apresentar esse conceito, né, esse modelo. A gente pode utilizar algum instrumento visual, né, como tabelas, gráficos, esquemas, verbal, né, que é basicamente isso que eu faço com vocês, né, que eu apresento as ideias aqui, a gente discute. A mesma coisa pode ser pensado para conceitos científicos. E a simbólica, né, que é através dos símbolos que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente pensa nas equações físicas, né. Então, essas são as formas de representar esses modelos. Então, talvez a principal questão que a gente tenha que ver aqui são talvez os usos das explicações, né? Elas têm vários usos, além de só pensar em responder a pergunta, né? Então, o aluno pode fazer uma pergunta para você, você ter que explanar sobre esse assunto, né? Então, tentar clarificar o processo que talvez na pergunta do aluno você já tenha percebido, né, que talvez não tenha ficado muito claro para ele, algumas relações ali que estão impostas a partir daquela teoria que vocês estão estudando, né? Às vezes vocês precisam justificar algum procedimento, né, a partir da teoria científica, por exemplo, a justificar por que a gente precisa realizar essa medida dessa forma e não de outra, né? As relações de causalidade, utilizar a citação da teoria e quando a gente atribui a função também. Então, pessoal, essa aula para ser bem mais curta mesmo, é só para apresentar algumas preocupações quando a gente vai pensar em explicação, tá? De forma bem geral, lembrando que isso daqui pode ter relação com qualquer enfoque metodológico que a gente já tenha visto, né? Então, por hoje é isso. Até mais.